Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Amados, semana passada nós não tivemos vídeo do pôr do sol. Eu estava numa semana bem agitada na escola, devido ao fechamento do bimestre, alguns relatórios. Não pude me concentrar na mensagem, então eu achei melhor não gravar. Mas entramos no mês de outubro. E aqui vai um recado, não só para as mulheres, mas para todos nós, que é o mês de combate a todos os tipos de câncer. Outubro Rosa não é só um mês para que a gente pense nas mulheres. De fato, as mulheres é quem sofrem mais com a questão do câncer do colo do útero, câncer da mama. E essa questão é uma questão muito séria. Então, mas isso não significa que o homem também não tenha que se preocupar. Porque o câncer, se eu não estou enganado, é a terceira doença que mais mata no mundo. Só perde para o diabetes e para o coração, para as doenças cardiovasculares. Então é preciso a gente ter cuidado para que a gente se previna e se cuide, porque não é fácil. E estamos no século XXI, uma época em que a gente tem a tecnologia à nossa disposição, temos aí os recursos da medicina, da ciência a nosso favor, então é muito mais fácil descobrir com antecedência, prevenir e até mesmo diagnosticar cedo para que se faça um tratamento adequado e você possa se livrar dessa doença. Infelizmente, a doença do século ainda não é o câncer, é a ansiedade. Só que a ansiedade, ela tem gerado muitos problemas e tem trazido muitas enfermidades para as pessoas, inclusive o câncer, né? Então tenhamos cuidado, tá bom? Todos nós. E você que é casado, você que é casada, é muito bom dialogar, conversar com seu parceiro, com seu cônjuge, acerca desse problema, para que você não só seja um agente positivo de transformação, né, também de informação, na sua comunidade de fé, nas suas rodas de conversa, nas suas redes sociais, você fazer o alerta, abrir roda de discussão. Precisamos discutir mais acerca desses assuntos. O câncer precisa deixar de ser um tabu, onde as pessoas têm até medo ou fobia, né, de mencionar o nome. O câncer é uma doença que realmente tem se alastrado, mata muita gente. Às vezes a gente se preocupa muito com as pandemias, né? Mas às vezes a gente não se preocupa tanto com uma epidemia que faz parte do dia a dia da sociedade, que é a questão do câncer. E nós precisamos falar disso, discutir sobre isso, para que você e eu possamos ter uma mente mais aberta, voltada para a prevenção, voltada para o combate a essa doença que aí tem machucado e ferido muitas pessoas. E até matado mesmo muitas pessoas. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos diante de Ti, meu Deus, e Tu sabes quanto eu gosto de estar aqui neste lugar, de poder aqui gravar mensagens para todos nós, mas está cada vez mais difícil, o Senhor sabe, porque as pessoas começaram a lotear esse lugar aqui, e infelizmente as cercas daqui a pouco não nos permitirão entrar aqui para fazer a nossa gravação, as nossas
nossas mensagens para todos nós. Tenha misericórdia. Infelizmente, o ser humano é que está depredando a natureza. Tanto é que estamos vivendo o ano mais seco da história. Estamos vivendo um período em que a falta de água começa a ser visível, conforme a profecia da Tua palavra. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, mas nos ajude também a perceber o momento em que estamos vivendo, para que possamos nos preparar para o que está vindo, que vai ser muito pior do que o que nós estamos vivendo hoje. A terra vai se aquecer muito mais, haverá calor de 7 dias em um só, e a profecia não mente, a palavra do Senhor não volta vazia. Então, meu Deus, ajude-nos a confiar na Tua palavra, ajude-nos a cada dia a tirar tempo para examinar a Tua palavra, ajude-nos a cada dia, meu Deus, nos aproximar do Senhor enquanto nós podemos achá-lo, porque diz a Bíblia, é uma profecia também, de que haverá fome na terra e haverá sede na terra, não é de pão e nem de água, mas de ouvir e atender a palavra do Senhor. Então, enquanto podemos, meu Deus, te agradecemos, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de aqui estudar a Tua palavra com liberdade, aprender do Senhor, fazer do Senhor nosso arrimo, a nossa sorte. Por isso, meu Deus, neste momento, fala conosco através do estudo da Tua palavra. Abençoe a todos nós, cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades, resolva os nossos problemas, batalhe os nossos conflitos. Nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, nós vamos voltar ao texto de Êxodo 16 e depois nós vamos para Levítico, porque há uma questão muito séria acerca das horas do sábado. E algumas pessoas hoje ainda insistem que o dia começa à meia-noite. E a Bíblia, na verdade, ela não ensina nada disso. Tá bom? A gente vai ver aqui no texto da introdução do sábado para os filhos de Israel, que Deus estabeleceu horas, né, para que o povo observasse o sábado. Mas vamos ler o texto primeiro, a partir do verso 22. Ao sexto dia colhereis o pão em dobro, cada um, e os principais da comunidade vieram e contaram a Moisés. Respondeu Moisés: isto é o que o Senhor ordenou, amanhã é repouso. O que quiserdes cozer em forno, cozei em forno. O que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Observe que aqui essa expressão manhã seguinte tem que ver justamente com a parte clara de um dia, que começa aí por volta de 6 da manhã e vai até as 6 da tarde. Numa padronização até arbitrária, né? Que na verdade não existe dentro do nosso sistema de relógio, de marcação de horas, uma hora assim padrão para o pôr do sol. Então, por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul vai ter o pôr do sol ali por volta de 8h30 da noite. Quem está no Nordeste, o pôr do sol por volta de 5h30 da tarde. Então veja que são 3 horas de diferença. Mas a verdade é que Deus estabelece aqui o pôr do sol como limite para a observância do sábado. Eu quero convidar você, eu vou voltar aqui no texto, porque aqui tem uma questão muito séria acerca do sexto dia. O sexto dia ganha uma importância muito grande no relacionamento com Deus. Como assim, Renivaldo? Porque é no sexto dia que o povo deveria fazer todo o preparativo para descansar no sábado. Observe o texto aí, ó. Respondeu-lhe Moisés: isto é o que o Senhor ordenou. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que vocês quiserem cozer hoje, cozeio no forno. O que quiser cozer em água, cozeio em água. E separai para amanhã.
Então o sexto dia ganhou importância muito grande na observância do sábado. Não dá para você observar o sábado sem observar os requisitos da observância do sábado no sexto dia, o chamado dia da preparação. É o dia em que você termina a sua preparação para a observância do sábado, porque você vai ter aí um dia para você lavar suas roupas, passar sua roupa, cozinhar sua comida, arrumar sua casa, deixar tudo pronto para que no sábado realmente você descanse fisicamente, você descanse emocionalmente ou mentalmente e você descanse socialmente, né? No caso aí do trabalho, né? Você descanse e você descanse aí espiritualmente. Então, nós temos que cuidar dessas 4 áreas. Então, nós temos 6 dias para a gente trabalhar e organizar a nossa vida, mas o sexto dia é o dia da preparação. É o dia em que você termina todos os seus trabalhos e aí você entra nas horas do sábado, ali por volta do pôr do sol da sua região, seja 6h30, aqui para nós é 6h40, mais ou menos 6h47, o pôr do sol. A gente entra nesse momento. Normalmente eu começo o meu culto ali por volta de 6h30. Por quê? Porque quando dá 7 horas, eu já estou terminando o meu culto e já estou dentro das horas do sábado. Mas a comida já está pronta, né? Normalmente eu faço, cozinho feijão no domingo, já congelo tudo, boto no congelador, o arroz também está no congelador. Só as verduras, né? Só a salada que eu não gosto de fazer salada de um dia para o outro, então eu corto a salada no mesmo dia. Então a gente mas ali o tomate já está na geladeira, o alface, o pepino, as outras verduras que a gente usa para salada, né? A selga. Então tudo já está pronto. Agora é só, no caso, cortar ali e servir. Então há uma preparação. Agora o texto aqui fala que ele fala amanhã é repouso, né? Se referindo ao sábado, e deixe para a manhã seguinte. Aqui veja que Moisés está falando de um dia que vem após o pôr do sol, de que vem após uma noite. A gente vai ver isso lá, o Yom que aparece aqui, também está lá em Gênesis capítulo 1. Agora vamos para Levítico, porque no livro de Levítico apresenta aí as horas do sábado, né? Quanto tempo tem o sábado? Preste atenção aí. Capítulo 23 diz assim, olha, 6 dias vocês vão trabalhar, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra vocês vão fazer. É sábado em todas as vossas moradas. Essa palavra sábado aqui, ela tem que dizer assim, é dia de repouso em todas as tuas moradas. Essa questão da morada aqui não é a casa, é em todos os seus afazeres domésticos. Ou seja, em tua casa, o sábado começa e ele deve ser observado em todas as áreas. Na área física, mental, espiritual e social. Então a gente, por exemplo, desliga a televisão. Eu não assisto televisão, né? Mas quem assiste televisão, quem gosta de novelas, jornais, essas coisas, então na sexta-feira à noite, essa parte social do trabalho, tem gente que desliga até o celular. Não convido você a desligar seu celular. Eu acho que o celular deve ser mantido ligado, porque afinal de contas existem as emergências e às vezes um familiar quer falar com você, então você não pode ignorar isso só porque é sábado. Mas existem conversas que você pode, digamos assim, podar ou fazer com que limitar essas conversas a assuntos espirituais, a assuntos relacionados à sua fé, o seu crescimento espiritual, o seu relacionamento com Deus e com a igreja. Aí nós vamos para o capítulo. Aí mesmo no capítulo 26, 23, Moisés vai dizer que
o sábado é de um pôr do sol a outro. Eu vou achar o texto aqui e aí eu vou dar para você, tá bem? Leia comigo Levítico 23, versículo 22, 23 e 24 e 25. Diz assim, olha: disse o Senhor a Moisés, desculpe, leia comigo Levítico 23, versículo 32. Sábado de descanso solene será para vocês. Então vocês vão afligir a alma de vocês. Aos 9 dias do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Então veja que a palavra tarde aqui é a mesma usada em Gênesis, que representa a parte da noite. Então veja que Moisés, ao estabelecer a observância do sábado, ele não só estabelece a questão do alimento, da preparação na sexta-feira, mas ele estabelece o período de descanso do sábado, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Aliás, a Bíblia ela não tem outro horário, conforme nós seguimos hoje, o horário da meia-noite. O horário da meia-noite foi criação aí do calendário gregoriano, né? Já muito dentro da Idade Média, inclusive, né? Que o ser humano mudou o horário da posição do dia. Em vez de o relógio terminar às 24 horas do dia, às 6 da tarde, o relógio passou a marcar a meia-noite. Eu não vou entrar no mérito aqui dessa discussão, porque muita gente acha, no caso aí fica padronizado. Não acho que isso vá fazer alguma coisa diferente. Por quê? Porque, por exemplo, quando é meia-noite aqui em Brasília, Roraima, por exemplo, ainda é 9 horas. Em Manaus, quando dá meia-noite aqui, Manaus é 11 horas. Então, essa questão de relógio, de fuso horário, é uma questão muito séria. Por exemplo, nós estamos aqui de manhã em Brasília, mas existem países que já é noite. Na China, por exemplo, já é noite. Nós estamos lá são 9 e pouco da manhã aqui, lá são 8 e pouco da noite. Então são 11 horas de fuso horário entre nós e os chineses. Cerca de 7, 8 horas entre nós e o pessoal da Ásia, da maioria dos países da Ásia. Então, 7, 8 horas em diferença entre nós e a América do Norte. Então, essa questão não resolve o problema. Então, o que Deus estabeleceu como padrão? O pôr do sol. Se o pôr do sol é um padrão para mim, é um padrão para todo mundo. Não importa se lá no Rio Grande do Sul o pôr do sol é 8h30 da noite, 9 da noite, 7h30 da noite. Aqui em Brasília, quase 7 horas da noite. No Nordeste, 5h30 da tarde, 5h15 da tarde. Então, o padrão para todos é o pôr do sol. Não importa onde você esteja no seu fuso horário. Lógico que a gente sabe que no Apocalipse, Deus vai fazer a fusão da Terra, ou a reunião da Terra, né? Porque na verdade não é fusão. Vai fundir, né? Vai juntar. A Pangeia, a Terra era uma Pangeia quando foi criada, era continente único, então só tinha um horário. Agora, quando o ser humano pecou, então houve a mudança dos continentes, o surgimento dos continentes. Deus dividiu a Terra com o dilúvio em continentes, e esses continentes foram povoados e cada continente tem seu fuso horário. E mesmo dentro de cada país, o Brasil, por exemplo, nós temos 4 a 5 fuso horários. Então é preciso que a gente perceba que, independente de fuso horário,
o dia começa e termina no pôr do sol. Então Moisés disse, de uma tarde a outra, vocês vão celebrar o sábado. Êxodo 16 fala da preparação, fala desse dia posterior, né, dessa manhã seguinte, e inclusive no capítulo 16 aí ele diz que no sábado não cairia maná e o povo deveria colher pela manhã, ou seja, na parte clara do dia, porque à tarde não cairia, essa parte tarde aqui é à noite, não cairia maná para o povo colher de noite, né? O maná vai cair por volta de 4, 5 da manhã aí, num serenozinho para o povo colher a partir das 6 da manhã. E aqui em Gênesis capítulo 1, quando Deus começa o processo da criação, os 6 dias da criação está escrito assim, é uma coisa só. Houve tarde, houve manhã, o primeiro dia. Houve tarde, houve manhã, o segundo dia. Houve tarde, houve manhã, o terceiro dia. Houve tarde, houve manhã, o quarto dia. Houve tarde, houve manhã, o quinto dia. Houve tarde, houve manhã, o sexto dia. Então, é isso que está escrito na Bíblia. Então, essa expressão aqui, houve tarde, houve manhã, foi traduzido para nós assim, tarde e manhã, né? Mas a verdade é que houve noite e houve dia, houve uma parte escura, chamada noite, e uma parte clara, chamada dia. Inclusive, Deus vai fazer isso aí, ó. Na parte clara, Deus chamou dia, e a parte escura, Deus chamou noite. Veja aí no verso 3. Então, houve noite e houve dia. Então, nós temos um dia, essa expressão aí, tarde e noite, é Yom. Yom na Bíblia é uma expressão que significa dia literal de 24 horas. Inclusive, existe hoje um segmento religioso que afirma que a Terra foi criada em 7.000 anos. Por favor, isso não se sustenta de acordo com a interpretação e com a exegese do texto bíblico. Por quê? Porque a palavra Yom para os dias da criação é dia literal de 24 horas. Então, um dia tem 24 horas, começando no pôr do sol. Esqueça essa questão de 6 horas da tarde. Pôr do sol. O pôr do sol em Brasília é 6h47. O pôr do sol no Nordeste é 5h30. O pôr do sol no Rio Grande do Sul, 8h30 da noite. O pôr do sol em Manaus, lógico que aí vai ter umas horas de diferença, né? Mas uma hora de diferença. Então o pôr do sol lá vai ser quando aqui der 7h30, lá é 6h30, é onde vai acontecer o pôr do sol deles. Mas pôr do sol. O dia começa e termina com o pôr do céu. Pôr do sol. E Deus estabeleceu para cada dia um Yom, 24 horas. E nós observamos justamente isso. O relacionamento de Deus conosco tem que ver com essa questão do pôr do sol, do circuito solar. Não é o sol que gira, é a Terra que gira em torno do sol. Mas Deus estabeleceu esse padrão. Quando a Terra atinge o pôr do sol, ou seja, a Terra vai ter uma parte escura, a Terra vai ter uma parte clara. Existem, por exemplo, países, né, que na região do Alasca, na região aí do Polo Sul, do Polo Norte, que eles só têm 6 meses de dia e 6 meses noite. Eles têm o dia de 24 horas, mas o sol não se põe, né? E tem vezes que o sol também não aparece. Tem 6 meses sem sol e 6 meses com sol. Mas eles contam o dia de 24 horas. Então, essa expressão em Gênesis aqui, Gênesis 1, verso 3, fala que a parte clara Deus chamou dia, a parte escura Deus chamou noite. Então, a noite e o dia forma um Yom, dia de 24 horas. 12 horas noite, 12 horas dia.
Então, o que rege esse dia? O pôr do sol. E aí Moisés, ele fala aí em Números não, em Levítico, capítulo, tanto Levítico, capítulo 23, verso 32, quanto Êxodo 16, Moisés fala justamente desse dia de 24 horas, orientado pelo pôr do sol. Vou ler de novo o texto, Levítico 23, verso 32. Acompanhe a leitura. Ele começa no capítulo 23, ele fala sobre essa questão do sábado, né? Mas no verso 32, ele fala mais especificamente acerca do descanso do sábado. 23, aí verso 3, 6 dias vocês vão trabalhar. Vocês vão cuidar do trabalho de vocês, mas o sétimo dia, aí a expressão sétimo dia, é os sábados de descanso solene. E haverá uma santa convocação aí, né? É um dia de você prestar culto e louvor e adoração a Deus. E nenhuma obra servil você vai fazer, nenhuma obra. E aqui você vai cuidar das 4 áreas da sua vida: física, mental, espiritual e social. Então aquilo que atrapalha a sua vida, ou seja, que impede você de descansar física, mental, espiritual e socialmente, deve ser evitado nas horas do sábado. E aí, verso 32, ele diz assim: de uma tarde a outra tarde, você vai celebrar o seu sábado. Essa expressão aqui, muita gente diz assim: viu que esse sábado aqui não é o sábado de Deus? Preste atenção, meu querido. Se no verso 3, Moisés está falando do sétimo dia, o verso 32, ele também está falando do sétimo dia. Tudo bem que os sábados cerimoniais, que era um sábado que caía na segunda, caía na terça, caía na sexta, caía no domingo, esse sábado cerimonial, que também era observado como o mesmo ritual do sétimo dia, ele tinha um padrão para ser seguido. O padrão era o sétimo dia. Se o que eu faço no sétimo dia, eu vou fazer no sábado cerimonial. O sábado cerimonial é apenas uma referência a um dia específico chamado Dia da Expiação, ou o Dia das Festas Solenes. Então havia o principal dia das festas solenes, da Páscoa, por exemplo, o 14 de Nissan, que caiu numa sexta-feira quando Jesus Cristo morreu. Ali era um sábado. Mas eles estavam observando duas questões aqui. A sexta-feira, aqui, não diz que eles não poderiam cozinhar. Aqui está falando de uma obra servil. Já o sétimo dia, já ele disse: você não vai cozinhar. Êxodo 16, né? Você tem que cozinhar na sexta, você tem que fazer toda a preparação na sexta, para que no sábado você não tenha nenhum tipo de trabalho, ou seja, vai se ocupar com a cozinha, com a faxina da casa, passar roupa, lavar roupa, cortar cabelo, escovar cabelo, essas coisas. Nada, você não vai se preocupar com nada disso, porque você está nas horas do sábado. Então você vai descansar fisicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente. Então é uma questão bem séria essa questão. Então quando as pessoas dizem que o verso 32 está se referindo ao sábado cerimonial, o sábado cerimonial segue o rito do sábado do sétimo dia. Ele não vai ser uma coisa diferente, não vai ter um ritual para o sábado cerimonial e um ritual para o sétimo dia. Não, o ritual estabelecido é no sétimo dia. Agora, qualquer outro sábado cerimonial segue o rito do sétimo dia. Essa é a questão. Muita gente quer separar uma coisa da outra. Podemos separar? Não, não podemos. Por quê? Porque o sábado cerimonial sempre estava ligado a um sacrifício. Seja o dia da expiação, no sétimo mês, né?
ou seja, o dia a Páscoa no primeiro mês, seja a festa dos tabernáculos aí no terceiro mês. A verdade é que o povo tinha um sábado cerimonial, que eram 3 no ano, relacionado a uma adoração específica, seja de gratidão, que é a festa dos tabernáculos, a festa da gratidão, a festa das colheitas, né? A festa da gratidão, seja a festa da expiação, que era a purificação do povo e a purificação do santuário, seja a festa da Páscoa, que é a libertação do pecado, a libertação do Egito. A verdade é que está tudo relacionado ao processo da salvação, à história da redenção. Então o povo de Deus estava ligado à adoração a Deus. Então o sétimo dia, lembra da mensagem anterior? Quando eu falei da mensagem anterior, o sábado não é um dia qualquer. O sábado é um princípio estabelecido por Deus, um princípio de relacionamento. Então qualquer outra festa, outra celebração, ela está pautada pelo sábado do sétimo dia. Assim como a gente faz no sábado do sétimo dia, assim como a gente observa um dia de modo especial por causa da criação, por causa da história de um Deus que cria todas as coisas, agora nas nossas festas, na nossa celebração, a gente tem um padrão para ser seguido. O padrão é o sétimo dia. Então esses outros sábados seguem o princípio do sétimo dia. Não há uma mudança aqui. E mesmo porque a gente viu em Gênesis 1, 3, e aí Gênesis, todo o capítulo 1 de Gênesis vai falar sobre isso, né? Sobre o Yom de Deus, dia de 24 horas, tarde, que é começando aí no pôr do sol, manhã, começando às 6 da tarde, 6 da manhã e indo até 6 da tarde. 6 da tarde às 6 da manhã, parte escura. 6 da manhã às 6 da tarde, parte clara. Dia e noite, ou noite e dia. O dia, o Yom de Deus, sempre começa com noite. Pode observar Gênesis 1. O Yom de Deus sempre começa com a parte escura. E depois vem a parte clara. Então quando a gente, hoje por exemplo, hoje é sexta-feira, pôr do sol, independente da sua região, pôr do sol, começa o sábado. A partir do pôr do sol, você entra nas horas sagradas do santo sábado de Deus. Quando chegar o pôr do sol de amanhã, sábado, aí você entra nas horas comuns do primeiro dia da semana. E aí isso vai até às 6 da tarde do dia seguinte, ou pôr do sol do dia seguinte. A verdade é que Moisés diz, de uma tarde a outra tarde. Essa expressão tarde aqui relembra a todos nós lá da criação. Leia de novo comigo, Levítico 23, verso 32. Diz assim, sábado de descanso solene será para vocês. Isso também está no verso 3. Então afligireis a vossa alma aos 9 dias de uma tarde a outra tarde. É a mesma expressão de Gênesis 1, 3. A parte da tarde, noite. A parte da manhã, dia. De uma tarde a outra tarde. De um pôr do sol a outro pôr do sol. Vamos celebrar o nosso sábado. E aí você pode fazer uma preparação. Você vai se preparar para observar o sábado. E como é que você vai se preparar, meu querido? Como é que você vai se preparar, minha querida? Você vai cuidar da sua alimentação, você vai cuidar da sua roupa, você vai cuidar do seu corpo, você vai fazer uma preparação espiritual, física, emocional e social para você guardar o sábado, para você descansar no sábado, para você santificar o sábado. Quem não faz essas 4 preparações, pode ter certeza, pode ser adventista do sétimo dia de 50 anos de igreja, se ele não faz essas 4 preparações, preparação física, preparação espiritual, preparação emocional, preparação social, se ele não faz essa preparação, ele não descansa no sábado, ele não observa o sábado, ele não santifica o sábado. Aliás, nós corremos um sério risco de tornar o sábado cada vez mais um dia comum. Por quê? Porque nós não cuidamos das 4 áreas. E às vezes também não cuidamos do tempo. O sábado, essas 24 horas, devem ser dedicadas exclusivamente à sua vida espiritual, emocional,
física e social. Você tem que ter saúde. Não observa o sábado quem não tem saúde física. Como assim, Renivaldo? Uai, você não cuida do seu corpo, você come de tudo, você bebe de tudo, e aí o seu corpo vive cansado, vive doente. Você acha que você consegue glorificar a Deus estando vivendo um corpo cheio de remédios? Você vive correndo de um lado para outro para combater colesterol, pressão alta, diabetes, hipertensão, tantas outras coisas, tantas são que existem por aí. Então cuidado, porque Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E agora imagine você, fulano não foi à igreja hoje porque está doente. Fulano não veio à igreja hoje porque está doente. E eu ouço isso quase que o ano inteiro. Então é preciso você avaliar. O que está adoecendo você a ponto de você transgredir o mandamento de Deus? Ou impedir você de observar o mandamento de Deus? É parte emocional. Se você não descansa a sua mente, então o sábado você vai ficar com a mente ocupada o tempo inteiro. E tem muita gente hoje que não descansa nunca, porque a mente está sempre cansada, doente, está doente mentalmente. A depressão, a ansiedade e várias fobias que hoje atormentam a vida das pessoas, está levando as pessoas a cada vez mais viver a doença mental, a doença do século. As doenças da mente. Como é que você pode glorificar a Deus se você não descansa mentalmente no sábado? A sua mente está agitada, você vai para a igreja, mas você não ouve o sermão. Você é capaz de assistir a mensagem inteira e sair na porta da igreja e não saber qual foi o título da mensagem. Qual foi o principal versículo lido. Aliás, falar em versículo lido, eu tenho uma preocupação muito grande, porque hoje muitos cristãos, mesmo que já tem mais de 2, 3, 4, 5 anos de igreja, têm dificuldade de achar um texto na Bíblia. Significa que a sua Bíblia anda muito fechada. Sua Bíblia não tem sido aberta. Não tem orelha na sua Bíblia. Então a Bíblia que não é aberta não vai ter orelha. Não vai ter amassado nela, não vai ter página amarela. Gente, vamos amarelar as páginas da nossa Bíblia. As páginas amarelas, eu aprendi isso no curso de teologia, né? Alguns pastores que têm sermões de página amarela, ou seja, ele prega uma coisa só a vida inteira. Então, mas a gente precisa fazer da Bíblia justamente essa coisa da vida inteira. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias, conhecer a palavra de Deus. E aí não observa o sábado se você não cuida dos seus relacionamentos. Eu às vezes ainda fico muito preocupado, porque ultimamente a gente tem observado que mesmo dentro do cristianismo ainda existem muitas pessoas que fazem questão de odiar o próximo. E essa questão, esse ódio envenena a sua alma, envenena a sua vida e leva você a viver um inferno e você não vive a religião. Então você não vai santificar o sábado. Como é que eu vou santificar o sábado? Aliás, Jesus Cristo deixou bem claro, Mateus capítulo 6, se eu não estou enganado, ele disse, se você for dar uma oferta e você tiver uma queixa contra alguém, você não dê essa oferta. Reserve a sua oferta, né? Guarde a sua oferta, reconcilie com seu irmão, para depois você levar a sua oferta. O que nós estamos vivendo hoje, meu querido, é uma questão muito séria. Como é que eu, como cristão, não perdoo o próximo? Não perdoo quem me magoa? Às vezes as injustiças existem, mas o cristão, ele está acima das injustiças. Você acha que Jesus Cristo não viveu as injustiças da sua sociedade? Não teve ninguém tão injustiçado quanto Jesus Cristo. Inclusive o julgamento de Jesus Cristo foi injusto, foi corrupto, foi indigno.
Não houve nada de sereno, não houve nada de digno no julgamento de Jesus Cristo. Parece com o julgamento de algumas pessoas que a gente tem visto por aqui. Não tem nada de digno. Aliás, não é nem digno de julgamento. Porque Jesus Cristo não cometeu nenhum crime. E quando a gente não comete nenhum crime, por que você vai ser levado a julgamento? E o pior de tudo é quando você condena alguém que não cometeu crime. Jesus Cristo foi condenado à morte, apesar de não ter cometido nenhum crime. Agora você imagine, Jesus Cristo, o que é que Jesus Cristo disse na cruz? Pai, perdoa todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora, quem sou eu para dizer que tenho o nome de Jesus Cristo, que sou salvo em Jesus Cristo e não ofereço perdão para outras pessoas? Então não santifica o sábado, não guarda o sábado quem não perdoa o seu próximo. É uma ilusão que eu estou vivendo. Eu posso dizer que sou adventista do sétimo dia, mas se eu guardo um rancor em meu coração, Jesus Cristo diz que eu sou digno do réu, o réu do fogo do inferno. Cuidado com essa questão dos relacionamentos. Lógico que também no sábado você não vai fazer qualquer coisa, né? Você não vai a uma festa, deixar de ir para a igreja para ir a uma festa, a uma churrascada, né, do seu vizinho. Mas por favor, que eu conheço cristãos aqui que não falam com nenhum dos vizinhos. Aliás, os vizinhos até falam com eles, mas eles são muito arrogantes, são santos demais, são salvos. Então não vamos conversar com os mundanos. Não, nós não podemos nos misturar. Nós estamos no mundo, meu querido. Jesus Cristo disse, eu não tiro vocês do mundo, não. Mas eu quero que vocês sejam a luz do mundo. Como é que eu posso ser uma luz se eu não perdoo? E aí eu não preciso nem de falar da área espiritual, né? A área física, você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua mente, você tem que cuidar dos seus relacionamentos. E aí você vai ter saúde espiritual. Você vai poder deitar e dormir. Meu querido, eu posso ter prejuízo, e eu tive um prejuízo muito grande no ano passado. Tive algumas dificuldades e estou pagando um preço muito grande por umas decisões erradas que eu tomei no ano passado, mas eu consigo dormir. Eu posso deitar 8 da noite, eu durmo a noite inteira até as 4 da manhã. Se eu deitar 11 horas, que é o meu horário padrão de dormir, 10 e meia, 11 horas, até as 4 eu estou dormindo, eu tenho um sono tranquilo. Então a gente precisa dessa paz. E para você ter essa paz, meu querido, para você descansar no sétimo dia, você precisa de paz física, mental, espiritual e social. Aí você vai realmente, o sábado vai ser um dia deleitoso. Essa expressão descanso solene aqui é um descanso agradável, um descanso alegre, um descanso feliz. O sábado não é um fardo, o sábado não é um jugo, o sábado não é um mandamento, eu venho afirmando para vocês. O sábado é um princípio. E esse princípio estabelece um relacionamento com Deus e com o seu próximo que traz a você alegria, paz e felicidade. Então, você agora sabe. Deus tem o sétimo dia, é o dia de Deus, não tem outro. O único dia santo na Bíblia é o sábado. Você pode até guardar domingo, sexta-feira, quarta-feira, como você quiser, mas isso aí é seu sábado. É o que você vai estabelecer para você. Agora, o sétimo dia é do Senhor, seu Deus, teu Deus, que Ele separou para Ele, é exclusivo dele, para um relacionamento com você. Por isso o sábado não é só mandamento, ele é princípio. Ele é princípio que estabelece um relacionamento entre você e seu Deus. E você precisa cuidar dele durante toda a semana, para que verdadeiramente o sábado seja um dia de descanso solene, com alegria, com paz, felicidade, tranquilidade. Que realmente o seu corpo, a sua mente, sua alma descansem em todas as 4 áreas da sua vida. Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Muito obrigado, porque o sábado o Senhor estabeleceu como um princípio do relacionamento do Senhor conosco. Então dá-nos um coração sensível, aberto a ouvir a Tua voz, a aprender do Senhor e melhorar cada dia o nosso relacionamento contigo. Guarda-nos do mal e transforme o nosso coração. Nós te pedimos, nós te agradecemos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.